Destaque final, professor Marco Antônio Villa. O assunto inevitável é discutir essa desorganização da base do governo e dessa relação pouco eficiente entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados. É necessário um freio de arrumação. Do jeito que tá, não dá. Tá uma bagunça, né? Os que ascenderam ao poder a 1º de janeiro desse ano têm um certo deslumbramento com o poder. Quem assistiu à viagem aos Estados Unidos, nós comentamos aqui, nós vimos isso, um deslumbramento, tal, vindo daquele estando na Casa Branca, tal. O que é uma coisa pequena, parece que o subúrbio chegou ao poder, né? Então é uma coisa pequena, precisa entender o que é a presidência da República, o que é o Brasil, o que é a 8ª economia do mundo, entender um pouco isso. Infelizmente a equipe que está assessorando o presidente da República, isso é um problema da equipe, não do presidente, precisa dar condições para que ele possa bem governar, né? Precisa ajudá-lo e não estimular aqueles sentimentos eleitorais que ainda estão presentes no Palácio do Planalto. A eleição terminou. O presidente da República é presidente da República e não é candidato a presidente. Então você tem de mudar a linguagem. E não só mudar a linguagem, mudar o pensamento e mudar a ação. Isso é condição indispensável para o sucesso do quadrênio presidencial, que passa inicialmente pela aprovação da reforma da Previdência. Há problemas estratégicos básicos que mostram um amadorismo por parte do governo. E do governo no sentido mais amplo. Por exemplo, Paulo Guedes não deveria ter batido tanto na tecla que sem 1 trilhão é impossível governar. Não se fala isso. O senhor precisa de uma assessoria política. O senhor pode dizer que o projeto é fundamental para o país, da forma como o senhor apresentou, e não dizer que sem atingir 1 trilhão o país fica ingovernável, porque não vai alcançar 1 trilhão. E o senhor sabe, por exemplo, imaginava-se que em relação aos militares a economia seria de cerca aproximadamente, de 100 bilhões. Não, vai ser de 10. Portanto, 1% do total que o senhor estima. Então foi uma grande derrota. Então, nesse momento, precisa saber negociar. Faltam profissionais, insisto, profissionais no bom sentido da expressão. E aí passa por parlamentares experientes. E o governo fez a lição de casa toda errada, desde o dia 1º de janeiro, buscando uma relação de hostilidade com aqueles que não votaram no presidente da República. E lembrar que outros votaram no segundo turno, não por causa do presidente, mas contra o PT. Então é necessário entender o que é ser presidente da República, insisto, que governa a todos no Brasil. Não governa somente aqueles mais fanatizados pela figura do mito. Não existe o mito mais. O mito acabou. O mito era uma figura eleitoral. O mito só existe se permanece entre fanáticos. Agora há o presidente da República. É isso que o presidente Jair Bolsonaro precisa interiorizar e acreditar, verbalizar e agir dessa forma. Caso contrário, seu governo vai fracassar rapidamente, muito rapidamente. Então é necessário mudar. Primeira coisa, insisto, o senhor tem que ficar no Brasil. Chega de viagens. Num mês viajar 3 vezes, para quê? O que adiantou a viagem aos Estados Unidos? Foi patética. No Chile o senhor vai passar por constrangimentos terríveis. Parte dos parlamentares não vão comparecer ao jantar. Para que o senhor vai no Chile nesse momento? E pior, vai a Israel. E aí eu tremo nas bases. Porque eu espero que o Beato Salu, que assessora o senhor no Itamaraty, não entre para tratar da questão de Jerusalém. Então o senhor percebe? Vai arrumando uma série de problemas que não interessa. Era para o senhor estar aqui, em Brasília, ou viajando pelo país, dando um ar de otimismo, vendo obras públicas, conversando com as pessoas, sair, conversar, levantar o astral, ter uma agenda tomada. Por isso, não, faz 3 viagens no mês ao exterior, tal. Outra coisa indispensável para garantir uma boa articulação: se afastar dos filhos. É condição sine qua non para o sucesso do seu governo. O seu governo vai fracassar se o senhor continuar politicamente aliado aos seus filhos. Isso é o conselho de alguém que deseja que o governo tenha sucesso. Se afaste imediatamente dos seus filhos, senão não passa a reforma da Previdência. Não é com xingamentos via Twitter que ela vai passar. Ao contrário, esses xingamentos assulam um sentimento de resistência no Congresso. É intolerável, por exemplo, que um filho de presidente entre numa reunião na Casa Branca.
Assim como é intolerável que o outro filho fique despachando no Palácio do Planalto, sendo vereador em nome do presidente. Isso desmoraliza a autoridade presidencial. Isso que o senhor precisa entender. Outro ponto, abandonar essa ideologia que apareceu na campanha eleitoral. Aquelas ideias que estão à direita de Gengis Khan. Isso não ajuda o Brasil. Não pensa que isso ajuda. Isso vai só, ao contrário, criar atritos no momento que precisa somar, não dividir. Inclusive, quem o senhor nomeou para ser representante do governo no Congresso não sabe construir maioria. Construir maioria constitucional é uma tarefa dificílima. Ter 308 votos na Câmara e 49 no Senado, no mínimo, não é fácil. Em 2 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado, sem que o Senado altere o projeto da Câmara. A questão toda é que o erro em relação à questão dos militares mostrou que o governo cedeu. E quando o governo cede uma vez, pode ceder uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Portanto, um freio de arrumação é indispensável. Caso contrário, não só a reforma da Previdência não passa, segundo a proposta original do Ministério da Economia, que vai passar uma reforma, a questão é qual, né? Mas mais, o governo vai estar de tal forma enfraquecido politicamente que o quadriênio presidencial vai terminar no primeiro trimestre.